devido a alguns irmãos não puder estar aqui nesta noite, mas eu tenho uma novidade de Deus para mim e para você. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus comigo e com você. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é grande. Nosso Deus, ele é grande. Nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é maior do que a terra. Nosso Deus é maior do que tudo, irmão. Então, aonde nós lemos no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16 ao versículo 7, nós vimos Deus mandando o profeta Samuel ir até a casa de um pai. Aleluia, louvado seja Deus. O que o Senhor quis mandando um profeta ir até a casa de um pai? Para escolher um filho, para escolher um rei. Aleluia. Porque dentro da casa do pai, dentro daquela casa, havia um escolhido de Deus, escolhido este como rei. Aleluia, louvado seja Deus. Sabemos que hoje nós estamos vendo muitos não estão escolhendo mais profetas de Deus, muitos não estão levantando mais homens e mulheres de Deus, né? Pelo que o Senhor manda chamar, porque o Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem capacita, é o Senhor que levanta, porque todos nós, irmãos, somos escolhidos por Deus, todos nós somos escolhidos pelo Senhor, desde o ventre materno da nossa mãe, entendeu? Os pequenos jovens aqui, todos são escolhidos desde o ventre da mãe deles, né? Porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, né? A partir do versículo 1, onde nós vemos a Bíblia falando que Deus fala, escolhe Jeremias. Jeremias, Senhor, mas eu ainda sou uma criança. Senhor, eu ainda sou um menino. Mas o Senhor, ele não escolhe pelo tamanho. O Senhor, ele não escolhe pela cor. O Senhor não escolhe por idade. O Senhor não escolhe por classe média, não. Se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é moreno, se é pardo, seja qual for a cor, se é amarelo. Não. Jesus escolhe conforme ele quer. Aleluia, louvado seja Deus. Então, na casa de Jessé havia um escolhido não por Jessé, um escolhido não pelo profeta, mas um escolhido pelo Senhor. E o profeta, quando chega na casa de Jessé, ele se depara com aqueles homens fortes, homens valentes, homens corajosos, homens que aos olhos humanos eram homens de guerra, homens valentes, corajosos, né? Até os olhos de Jessé eram homens que davam para enfrentar, para ser um rei. Aleluia, louvado seja Deus. Se fosse no dia de hoje, eram homens que davam para ser um pastor, ou que fosse um diácono da igreja, ou que fosse um porteiro da igreja, ou que fosse um prefeito, um presidente, um governador, porque era um homem de aparência, era um homem forte, era um homem valente, corajoso, mas aos olhos humanos. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não vê como o homem vê, Deus vê ao coração sincero do ser humano. Aleluia. Então o profeta chega na casa de Jessé, ele diz assim: olha, eu venho aqui por ordem do Senhor, e eu tenho que, aqui dentro da tua casa tem um escolhido, que o Senhor mandou escolher. Aí Jessé diz assim: está aqui todos os meus filhos. Olha só, já fazendo o caso do outro que estava no pasto. Porque tem filho que é rejeitado pelo pai. Tem filhos que muitas das vezes é desprezado ou pelo pai ou pela mãe. Tem filho que às vezes é desprezado por um irmão, ou é desprezado por um parente, que seja qual for ele. Mas o Senhor, ele não faz acepção dos seus filhos. O Senhor não faz acepção dos seus escolhidos. Aí Samuel Jessé diz assim: ó, tem aqui meus filhos. Aí ele chega no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: olha,
Não te atentes, não olhe para a aparência. Não fica olhando, chega lá, não vai ficar olhando para a aparência. Tu já está aí, não olha para a aparência não. Porque a aparência de bonitinho, de forte, de homem de Deus, de homem de guerra, é só aparência, é só capa. Isso para mim não tem serventia alguma. Porque a aparência pode enganar um homem, a aparência pode enganar um pastor, a aparência pode enganar a humanidade, mas ela não engana o Criador, ela não engana o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém pode olhar para a missionária e dizer assim: ela ainda não sabe falar muito bem, não tem uma leitura específica, o irmão não tem uma leitura específica, não sabe pregar, mas quem ensina é o Senhor, quem levanta é o Senhor. A menina e a criança não sabem falar, não sabem cantar, não sabem pregar. Agora quem ensina é o Senhor Jesus. Porque Deus ele não olha para a aparência humana, Deus olha para o jeito do coração. Mas a sabendo Deus também que ele não se engana com o coração. Porque também tem muitas pessoas que se enganam com o coração. Ah, o coração de bonzinho, mas não tem nada de bonzinho. Deus não olha dessa forma. Olha, Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura. Porque a aparência de ser bonito não quer dizer nada. A aparência de ser grande, alto, de estatura grande, não quer dizer nada. Porque o que importa para Deus é o que Deus é na vida da pessoa, independente se o tamanho que ele seja, se é grande, se é famoso ou não. Mas o grande eu sou, porque grande é o Senhor, maior é o Senhor, para fazer na minha e na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Porque Deus é fiel. Não é para a aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura. Porque convém rejeitar. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o seu coração. É o que eu sempre falo, gente. Não adianta, muitas das vezes, a pessoa tentar enganar Deus. Porque ninguém engana Deus. Porque a pessoa acha que está enganando o ser humano, enganando o homem de Deus, mas está enganando a si mesmo. Está enganando, tentando enganar Deus, mas não engana Deus. Porque quem tenta enganar alguém está se enganando a si mesmo. Porque Deus ele conhece. Aí ele vê o moço. Aí olha só que Deus então chamou Jessé. O pai chamou logo. O pai mandou chamar Abinadab. Jessé mandou chamar o seu filho por nome Abinadab. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Porque sempre é aqueles escolhidos de seu pai. Às vezes, muitas vezes o pai apresenta: olha, esse aqui é o meu filho, ele é um homem íntegro, é um homem forte, é um homem que, se você colocar ele na frente de qualquer batalha, de qualquer gigante, ele vai vencer. Será que nem esse o Senhor tem escolhido? Aí ele olha: não, nem esse. Nem esse o Senhor tem escolhido. Não é esse. Então Jessé fez passar a Samar, o outro filho. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Irmãos, imagina só. O pai não querendo apresentar, achando que Samuel, achando que, aliás, Davi, ou que fosse qualquer outros pequenos homens de Deus, né, pequeno, pastor Cleito que é pequeno, não é capaz para os olhos humanos. Deus ele não olha para isso aí não. Deus ele olha para o que está dentro do coração. Deus diz assim: esse aí vai ser um grande homem de Deus, essa aí vai ser uma grande mulher de Deus, esse aí vai ser o capacitado. Porque hoje, nos dias atuais, para alguém escolher alguém para levantar, ungir alguém como um obreiro de uma igreja, tem que
conhecimento. Porque não adianta ter só o conhecimento e não ter a graça de Deus. Porque tem muitos que têm conhecimento, têm sabedoria humana, mas não tem a graça, não tem a unção. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem a presença de Deus. Não é Samar não, senhor. Não é Samar não. Por que isso aí? Aí assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido também este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. Irmãos, porque o profeta de Deus, ele chega na casa de alguém, ele não se perde não. Ele não fica perdido não. Porque o profeta de Deus, quando ele vai até a casa de uma família, quando o profeta de Deus vai direcionado pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai no endereço certo, irmão Luiz. Não adianta a pessoa se esconder. O profeta de Deus, ele vai no endereço certo. Se Deus direcionar o profeta ir numa casa aqui no Boqueirão, dizendo que tem um escolhido para ser colocado diante do pastor para ajudar ou para pregar o evangelho pelas ruas, seja o que for, vai no endereço certo. Porque ao chegar, quando o pai Jessé apresentou todos os seus filhos, a primeira coisa que Jessé, o profeta Samuel, perguntou foi o seguinte: cadê? Só tem esses jovens? Cadê? Não tem mais nenhum, não? Ele viu a atitude, ele procurou, ele sabia que tinha outro, mas ele estava buscando a atitude do pai. Ele não tem um ali, mas esse ali não serve não. Esse aqui é um Davizinho, é pequeno. Esse aqui só serve para cuidar da ovelha, só serve para cuidar do pai. Olha, manda chamar eles, manda chamar Davi, porque eu não posso sair daqui enquanto não chamar o pequeno que está faltando. Manda chamar esse aí, porque eu quero ele aqui, presente dos outros. Aí a Bíblia Sagrada nos direciona, nos menciona que quando o pai manda chamar a Davi, ao entrar na porta, não chega nem perguntar. O profeta de Deus, ele sabe, é este o escolhido do Senhor. Aleluia. Esse aqui o Senhor tem escolhido. Alguém está tentando te esconder. Às vezes você está apenas no pasto, às vezes você está escondido. Alguém te deixou no anônimo, mas Deus vai te apresentar. O Senhor vai mandar te chamar e te apresentar. É este o escolhido. Oh, glória. É este o escolhido. E às vezes a gente se preocupa. Ah, Deus, eu estou pregando a igreja, tem poucas pessoas. Como eu queria um obreiro do meu lado, como eu queria um pregador do meu lado. Às vezes pode um pregador, um obreiro futuro da igreja, pode ser um dos jovens, ou pode ser um irmão, pode ser qualquer outra pessoa. Quem escolhe, quem capacita, quem chama é Deus. E Deus escolheu a quem? A Davi. Aleluia. Glória a Deus. Aí, e ele disse: ainda falta o menor. E esse que apacenta as ovelhas. O Senhor desta noite, ele está chamando o menor. O Senhor disse assim: olha, manda chamar o menor que está faltando. Porque eu vou começar a usar os pequenos. Porque tem muitos aí, a religiosidade, estão preocupados, irmão, que Deus está usando crianças, meninos. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Aí apesar de que tem umas crianças que estão extrapolando, falando logo, dizendo que é Deus, sendo que não é Deus. Mas Deus
Porque hoje, fazendo curso aí de teologia. Teologia não prega. Anel de teologia não prega. Paletó gravado não prega. Quem prega é o ser humano. Aí assim, ó, se você não, por isso está cheio, como eu falei, está cheio de pessoas nos altares que têm muitos conhecimentos humanos, bagagem humana, mas não tem a graça de Deus. Deus vai levantar, como eu falei, um menino como esse e colocar no altar para pregar a palavra dele, porque ele é fiel. Aí o profeta Jeremias, criança, o Senhor disse assim: olha, Jeremias, eu te escolhi como profeta desta nação. Esta nação está nas tuas mãos. Aí ele disse: Senhor, mas ainda eu sou uma criança. O Senhor, mas eu usei as crianças. Eu ainda uso os meus pequeninos, aqueles que ainda andam com o coração reto, sincero, obediente, em obediência à minha palavra. Porque os jovens, as crianças, os adultos têm que ouvir a palavra, têm que aprender a palavra e pregar a palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. Aí a pessoa tem um dom de Deus, tem uma chamada de Deus. Aí o pastor diz assim: não, eu não vou escolher esse aqui não, porque ainda é menino. Aí espera a pessoa primeiramente ficar bem velhinho para poder consagrar a um obreiro da igreja, um posteiro da igreja. Às vezes espera a irmã ficar bem velhinha para consagrar a uma dirigente do ciclo de oração. E sempre quando Deus te chamou, irmãos, Deus escolheu. Deus não escolheu por idade, Deus não escolheu pelo tamanho, Deus não escolheu pela cor. Tem muitos preocupados que Deus está usando mulheres de Deus para pregar a palavra de Deus na terra. Apesar de muitas mulheres estão se titulando a um tipo que é fora da Bíblia, mas quem somos nós para julgar alguém, para condenar alguém, né? Nós como servos de Deus, nós como pastores, nós como pregadores, nós como membros do corpo de Cristo, nós não estamos para julgarmos ninguém, nós não estamos para condenar ninguém, nós estamos para pregar a palavra de Deus. Enquanto os homens de Deus não estão se corrompendo, enquanto os homens estão deixando de pregar a palavra de Deus, Deus está levantando mulher valente e corajosa para anunciar o evangelho de Cristo. Enquanto os homens não estão querendo pregar mais a palavra de Deus, os homens estão se desviando, as mulheres Deus está levantando para fazer o evangelismo na rua, Deus está levantando missionários, Deus está levantando obreiras da casa do Senhor para fazer o ídolo do Senhor. Pastor, mas tem muitos que já se titularam com títulos que não existem na Bíblia, mas estão pregando a palavra de Deus. No tempo de salvação, é somente Deus que sabe quem Ele vai salvar e quem Ele vai salvar. Mas a Bíblia diz que os salvos não errarão o céu. Deus não errará o céu, porque os salvos vão ser salvos conforme a obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus Cristo. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é bom. Então entenda só uma coisa: vocês são escolhidos de Deus. Amém? E eu quero que, em nome de Jesus Cristo, esse mês que vem, a gente vai estar estudando a Bíblia, porque não é revista não, irmãos. Revista bíblica da escola dominical. Muitos estudam a revista, já li tudo mastigadinho das coisas, muitas teorias de homens, muitas coisas fora da palavra de Deus, ou conhecimentos de homens. A revista não estuda é a Bíblia, a palavra de Deus. A partir desse mês que vem nós vamos começar a montar os estudos de estudar a Bíblia. Nem que nós vamos estudar de Gênesis, Apocalipse, nós vamos de novo, mas nós vamos aprender a Bíblia. Porque quando o crente passar uns certos meses, e você perguntar a ele: irmãos, alguém chegar enganando, pregando coisa de mentira, Deus vai levantar
eu vou estar orando a Deus, eu vou estar presente todo dia, que a gente vai estar iniciando e chamar os colegas, vamos ouvir a palavra, nós aprender o estudo da palavra, para vocês saírem daqui forte. E na escola, quando vocês estudam, vocês falei aqui, vocês estudam ali uma quantidade de semanas a semana, quando chega no mês, vocês têm uma prova para responder, para saber se vocês estudaram mesmo. Assim vai ser a palavra de Deus. Eu vou colocar cada um para explicar o que foi ensinado para ver se realmente aprendeu. Porque outra hora alguém chegar e dizer, então é esse crente, é da Assembleia de Deus, adora a Deus aos pés da cruz. Porque eu não quero ver crente aqui dentro da igreja não conhecer a Bíblia. Porque não ser assim, nós estaríamos pecado. Então a palavra de Deus vai estar sendo jogada em vão, apenas como uma semente lançada. Não tem semente alguma, é como uma semente lançada no sol. Vem o sol, meio tempo, vem o sol, seca todinho, não dá fruto algum. Eu quero ver dando fruto, frutificando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque a gente vai, irmão, ninguém vê as pessoas aprender. Eu vou botar o João para aprender a cantar, pregar, né? Logo mais vai para um conjuntozinho em nome de Jesus Cristo. E as pessoas vão glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e sempre cheios, sábios, né? Querendo pregar na escola, convidando os amiguinhos, vamos para a escola, vamos para a igreja, vamos para o culto quarta-feira, vamos para o culto sexta-feira, vamos para o culto domingo. E assim Deus vai fazer a obra. Amém, irmãos? Deus abençoe os ouvintes e nós vamos estar orando, assim encerrando o culto nesta noite.